Bom dia, bom dia, com muito amor, muita alegria, mais um Café Quântico nessa terça-feira, dia 23 de junho, dando continuidade aí na live que a gente começou ontem, falando sobre empreendedorismo, falando sobre business, falando como a necessidade de fazer um trabalho com a gente mesmo, até para poder é, ter a gestão dos nossos negócios com sabedoria, né? Desde essa guia que a gente faz com o mestre Juan de la Luz. Bom dia a todos. Lili, Nesca, o Dodge já entrou aqui, a Adri, Isaura. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Vou chamar o Dodge aqui e a gente vai continuar o nosso papo que estava tão bom ontem, né, gente? Quem perdeu a live de ontem, assistam, porque foi sensacional. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Aí de Obrigado. instabilidade financeira, enfim, do mundo da forma. Então, o Dodge ontem falou aí já pra gente a importância. E vai continuar esse papo tão gostoso que a gente começou ontem. Bom dia, Dodge! Bom dia, me escuta? Já escutamos, sim. Vai Você me botar o escuta fone? bem? Estou pegando aqui os É, fones, fica vou melhor, melhorar um né? pouco. Fica muito melhor. Tudo bem, Dodge? Como tá seu... Como Pela começou? A oportunidade de gente estar não te escuta. aqui. Agora eu sei. Ah, me escuta agora? Escutamos, agora sim. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar novamente juntos aqui com vocês hoje, para a gente continuar aí nesse bate-papo tranquilo, gostoso aí. É, para E mim que é uma honra poder passar esses momentos aí com. Eu aprendo demais, eu falo que quando a gente expressa, a gente escuta tantos testemunhos lindos, né? Em diversas. A sábado a gente teve a Priscila, já passaram tantas pessoas aqui no Café Quântico, e a gente, esse compartilhar, esse expressar, eu aprendo, nossa, eu falo, eu só que mais ganho aqui, né? Eu evolui demais, tenho desenvolvido, me mantido numa alta frequência, porque realmente eu me alimento dessa energia e é muito lindo esse momento de expansão. E ver também, ontem a gente teve assim muitos seres que assistiram a live e buscaram o processo, muitos homens, olha que lindo, né? Que realmente isso é realmente a nossa função aqui. A nossa missão real nesse plano que a gente falou ontem até é poder desde o nosso testemunho, não que a gente esteja iluminado, não, a partir do nosso processo, que a gente decidiu fazer em nós mesmos e a gente está ali caminhando nessa jornada e a gente vir aqui compartilhar deste processo, desse processo que a gente faz com a guia do Mestre Juan de la Luz. E aí sim, desde esse nosso processo, a gente poder expandir aí a luz, expandir e inspirar outros seres, né? Irradiar essa luz para que outros seres também façam esse trabalho consigo mesmo. Então, eu quero te agradecer, Dodge, por esse tempo que você dispõe para vir. Eu sei que teu dia é bem corrido, mas eu sei também que a tua prioridade é fazer esse trabalho com a luz do teu ser e a gente poder expandir, levar esse trabalho para outros seres. Eu sei que você faz com muita gratidão, mas eu quero te agradecer pessoalmente por todo esse trabalho com você mesmo, te parabenizar, porque é lindo, você é uma inspiração para mim. E eu aprendo demais com você. Gratidão por esse momento. obrigado, eu que agradeço estar junto com vocês nesse momento. Agradeço ao mestre, né? Então, eu gostaria de começar me apresentando aí. Meu nome é Dorival Mendonça, eu vivo em Franca, interior de São Paulo, uma cidade muito forte pela presença da indústria calçadista. Esse é o meu ramo. E a proposta desses encontros tem sido falar um pouco da luz, mas falar também um pouco do que esse trabalho em nós mesmos, essa mudança a nível celular, essa mudança a nível energético, essa cura nas nossas memórias, o que isso pode nos ajudar também no mundo corporativo, no mundo dos negócios, nas empresas, que afinal de contas nós somos seres assim mesmo, multidimensionais, né? Então podemos
estar nessa vibração que o Mestre nos eleva e nos coloca, mas também precisamos, dia a dia, transmutar e escolhemos a Terra para fazer isso. Então, estamos aqui. Então, assim, gostaria também de deixar muito claro que tudo que falamos aqui, falamos enquanto instrumentos e enquanto canais de luz que somos. Através dessa jornada com o Mestre, recebemos muitas milhares de mensagens, né? Algumas que integramos com mais facilidades e outras não, mas falamos aqui de forma genérica. É claro que também, quando eu estou falando das minhas experiências, sim, estou falando das minhas experiências, o que eu aprendi, o que eu vejo, o que eu percebo, o que não quer dizer processo, né? Isso, o que não quer dizer que para as outras pessoas tenham que ser as mesmas coisas. Mas pela nossa caminhada, pelo que você vê, pelo que eu vejo e todos nós vemos aí dia a dia, nós temos questões muito parecidas, né? Então, assim, enquanto seres humanos, temos questões muito parecidas. Então, quero frisar que, assim, que é com muita humildade que eu falo um pouco da minha história e principalmente com muita gratidão, porque tiro qualquer tempo que for preciso para falar sobre isso, porque eu sou muito grato a esse processo, ao Mestre e a tudo que os seres de luz têm feito na minha vida. Que lindo, Dodge, que lindo. Eu também sou muito grata, e é o que eu falo, né? As pessoas, nossa, mas você fala bem e tudo. Eu falo, eu sou só um instrumento. Ontem mesmo eu falei pro Rui, que assistiu a gente, né? Eu falei, eu sou só um instrumento e realmente a minha expressão é carregada de gratidão. Por isso que ressoa. Porque, de verdade, eu sou muito grata a esse processo. Eu faço com muito... Não é um compromisso, o mestre não exige que a gente faça nada disso. A gente faz com muita gratidão, com muita entrega, gratidão. Por conta dessa energia que a gente recebe dele dia a dia, desse amor Sim. incondicional e da própria coerência do nosso mestre. Sim. Então, desde essa energia que ele entrega, a gente, né? O mestre até sugere que nos expandimos cada vez mais, mas não por uma questão de ego, mas e sim por uma questão de que cada um de nós temos que trabalhar. Então, assim, no início, para mim mesmo, a coisa de divulgar as imersões nas redes sociais, no início, assim, parecia um pouco estranho para mim, porque eu não era de usar muito essas ferramentas, Facebook, Instagram, eu sou muito tímido com isso. E em verdade, o mestre ia se incentivando, e para mim era muito claro que não se tratava de uma questão de promover o processo. O mestre não precisa disso e nem precisa que nós fazemos isso, porque, em verdade, quando ele faz isso muito bem, porque ele fala com muito amor, com muita verdade, muita propriedade. Mas sim porque ele dá a oportunidade para que nós vejamos o que nós temos a transcender, né? E daí eu fui descobrindo assim que é preciso... Inclusive, é preciso muita humildade para se expor, para colocar tudo que vem nas imersões, nas redes. É preciso a gente, tendo muita humildade, muita simplicidade, porque, em verdade, a gente está assumindo ali que nós não sabemos muita coisa, nós estamos dispostos a aprender. Né? Então, com essa mesma simplicidade, com essa mesma... energia e com essa mesma disposição a aprender que eu também estou aqui nesse momento. Até porque é muito fácil colocar uma foto e dizer que está tudo bem, né? Uma coisa que a gente acaba vendo no Instagram. Agora, colocar ali as suas vulnerabilidades, colocar o quanto a gente está curando, que a gente tem raiva, que a gente tem ciúme, que a gente tem... Não é uma coisa muito confortável, mas é justamente esse processo de dissolução desse ego. Porque quem se incomoda em colocar é o ego, né? Que quer aparentar que está tudo bem, aquela vida de porta-retrato, de que está, né? Mas por dentro, então, quando a gente expõe esse trabalho, é uma forma de a gente se blindar e de expandir nosso próprio ser. Né, de mostrar realmente que nós somos seres vulneráveis, mas desde essa vulnerabilidade, quando eu enfrento e quando eu abraço e quando eu dou amor a essas minhas sombras,
ela expande em amor e eu me expando nesse amor, né? Nessa energia. Então é muito lindo esse processo, né? Muito lindo e é com muita gratidão que a gente faz essas lives, enfim, e coloca, eu tô agora nesse Instagram que vocês estão, a gente está aqui fazendo a live, eu estou colocando até, eu senti, os seres de luz falaram comigo essa semana passada, de fazer as imersões por vídeo, porque quando a gente fala, ela ressoa, ela tem uma frequência, ela tem uma vibração. Então, eu comecei a fazer as imersões por vídeo também, porque gera essa... E eu vejo que eu mesma... não é por expor o processo, e sim até porque quando eu falo e eu expresso a minha própria imersão, eu estou curando e dissolvendo tudo, desconstruindo toda essa personalidade, esse personagem que a gente tem dentro da nossa personalidade, né? Então é muito lindo. E aí a gente vai acessando mais e mais a nossa essência. Que bom você falar nisso. Isso mostra que a gente está na mesma vibração, porque é justamente sobre essa personalidade, sobre essas construções, sobre essas projeções, que eu gostaria de falar um pouco, assim, o quanto tudo isso que carregamos, esses medos... Eu acho que isso é a coisa, de falar um pouco sobre as projeções mentais. Sobre as projeções. Quanto estar em nós mesmos contribui para a gente não se perder nessas armadilhas mentais, né? Então, Exatamente. Fala um pouquinho, Dodi, porque você fala com muita propriedade do que você vive mesmo. Isso lembrando todo mundo que está entrando aí, que isso que a gente fala aqui e expressa é aquilo que a gente realmente vive. É o nosso processo desde da prática dessa metodologia, né? Onde a observação com a gente mesmo e nesse nosso dia a dia. Então, o Dodi vai falar ele com propriedade daquilo que ele vive, tá bom? Como tudo aqui, muito real. Sim. Primeiramente, eu quero frisar que nós realmente estamos na mesma vibração. Nós não combinamos de usar vermelho, os dois. Viu? Eu e o mestre, de vez em quando vai fazer a live, eu mandei para ele 3 semanas seguintes, a gente não combinou e estava da mesma... Eu falei, a vibração está maravilhosa. Eu e a Rô também, a gente faz isso, um dia está de azul, outro... Eu falo, é a vibração, é a luz, tudo está conectado, né? Exatamente. Eu creio que nós, assim, pela experiência que eu vivo no dia a dia da empresa e principalmente pelo que eu vivi no início do processo, do que eu conseguia perceber entre as informações que eu recebia dia a dia através dessas imersões, onde o mestre nos eleva e nós somos canais de luz, recebemos mensagens, temos a oportunidade de, com muito amor, com muita compaixão, observar como agimos, né? No início até como é de fato, nos julgando, porque a mente está acostumada, mas no decorrer do processo eu comecei a ir me desconectando desse julgamento, de que tem que ser assim, ou dessa ou daquela forma. Então, a gente vai recebendo muita informação e o que eu agradeço muito, assim, ter a empresa que me coloca um dia a dia, onde dentro dessa observação, né? Porque o mestre nos coloca numa vibração onde a gente se transforma num observador, como se o mundo tivesse acontecendo em volta de nós e a gente tivesse saído do meio daquele tumulto, daquela correria, do meio de tudo isso. Deixo bem claro para as pessoas que, assim, vivemos o tempo inteiro assim? Ainda não. Né? Muitas coisas que eu vou falar aqui, muito do que eu falo, eu consigo perceber, eu experimento diversas partes do tempo, da minha vida, mas não é o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro que eu estou fora da preocupação, que eu estou fora. Mas é muito bom, através dessa ferramenta, saber que existe, que é possível. Né? Saber que é possível você estar fora de todo o contexto que está em volta de você, mas ao mesmo tempo participar de tudo sem estar com aquela emoção, sem as tuas memórias estarem todas convulsionadas, sem você ter ativado os medos, né?
E onde eu quero colocar alguns exemplos assim na prática, porque é interessante, a gente está falando de mundo corporativo, de empresa, então eu quero trazer alguns exemplos práticos, que é assim, eu vejo que eu perdi muito tempo na empresa e, como falei ontem também, muito dinheiro, quando imaginava as coisas ou somente desde os meus planos do ego, ou seja, desde o que eu aprendi, ou sonhei, ou achei que tinha que ser. Ah, a empresa tem que ser naquele modelo, daquele tamanho, organizada daquela forma, vendendo para determinado perfil, ou seja, com tantos funcionários. Ou seja, quando eu busquei a qualquer custo realizar esse sonho, essa projeção, esse planejamento, mas que hoje eu vejo que era apenas ego, né? Quando eu desejei isso aí, eu perdi tempo. E tem também o contrário disso, que é também, enquanto a mente está ocupada, não consegue ver as oportunidades que estão o tempo inteiro se abrindo, Total. batendo na porta, né? E a mente está ocupada porque tem que fazer acontecer daquela forma. Existe essa projeção mental. E no meio disso tudo, também existe o medo. Um medo que eu trazia da criança, um medo da falta, o medo de uma punição, o medo de não ser reconhecido, enfim, o medo de não ter. Então, olhar para todos esses medos também com essa compaixão, com essa humildade que o processo nos proporciona, faz com que também a gente perceba que muitas vezes, por causa desse medo, perdemos também muitas oportunidades, perdemos de nos relacionar com muitas outras coisas, porque também estamos aí presos a um medo que não é real, né? Então, por um lado, tem um ego que em alguns momentos faz coisas que são assim muito afoitas, muito para fora, muito dá passos muito largos, mas que às vezes não são verdadeiros, não é o momento, não é que não seja verdadeiro, mas é que não é uma proposta real, clara da essência ou do divino para nós. Então, assim, às vezes temos tanta força. Hoje, quando olho para trás, é muito simples perceber isso. Às vezes coloquei tanta força em algo, ou algum negócio, ou alguma relação, tanta força que era apenas uma projeção ali, projeção do ego. Somos assim, né? E não tem nada de certo ou errado, bom ou ruim. O bom de ter uma ferramenta que nos faz ver isso é que podemos aproveitar de todas as experiências e olhar para essas memórias que estão aí carentes, pedindo atenção, olhar para esse ego, olhar para essas reações, olhar para essa raiva e buscar pedir a cura, a transmutação para cada uma delas, né? Então, essa situação e tudo isso que eu vivo no dia a dia, empresa, o relacionamento com muitas pessoas, decisões, eu sempre falo para o mestre que é um presente muito grande, porque se eu não sei como as outras pessoas, cada um tem o seu dia a dia para verificar a informação versus o que você, como você age, assim. Mas eu tenho nessa relação de trabalho uma escola assim muito grande, porque é um espelho onde eu vejo o Porque tempo inteiro. te coloca à Sim, prova e coloca oportunidade para você colocar em ação toda a informação que você recebe nesse processo desde a guia, né, dos seres de luz e do mestre, né? sim. Que Eu são costumo brincar com o mestre que experiências dia a dia, né? Toda hora tem. toda hora, que quanto mais o tempo passa, essas experiências, essas provas, elas vêm com mais rapidez, assim. Eu recebo uma Total. informação ontem, hoje de É manhã, um privilégio, a né? É uma impressão que eu mini tenho é que no oportunidade. passado, assim, uma semana depois, eu contactava com algo que vinha me mostrar aquilo muito claramente nas ações, nos presentes, no dia a dia,
na forma de ver a vida, de desfrutar, de ver o tempo. Hoje, assim, a impressão que eu tenho é que eu recebo a informação pela manhã e pela tarde a prova já está pronta e não sofro mais se não agir como eu penso que seria o melhor, mas assim, me agrada muito mais agradecer por pelo menos perceber isso sem baixar, sem permitir baixar tanto a minha vibração, ou que se baixe, mas que eu tenha a humildade de rapidamente procurar o mestre, olha, me ajuda, não tá legal, isso eu não estou aceitando bem, né? Então, como eu falei ontem também dos coaches, então eu começo a Uhum. sair desse lugar que antes eu ficava 3 meses, 6 meses. Hoje eu fico um dia, porque se algo aconteceu e me deixou de alguma forma ruim, por mais que eu fique ali processando, no máximo no dia seguinte eu chamo o mestre e falo, olha, não está legal isso, aconteceu determinada situação, estou preocupado. E aí, com as palavras do mestre, onde não tem emoção, o mestre nos mostra apenas o que é, né, o que estamos recebendo, que é um presente ter um dia a mais na Terra, para justamente transmutar isso e se preparar para cada vez estar mais leve. Então, com muita facilidade, ele me mostra que esse lugar que eu estava e que não gostava, nem, na maioria das vezes, não foi o outro que me colocou a situação, na verdade já está em mim. Total. Total, a gente para de culpar, né? Para de culpar fora, buscar e sim começa a agradecer, porque tudo é realmente. Cada experiência que surge para a gente é um presente, né? Um presente e uma oportunidade de a gente dar um passo a mais e elevar nesse grau de consciência, né? Sim, elevar nesse grau de consciência. E volto a frisar assim com muita humildade algumas coisas que são simples de perceber e de comentar agora, porque já se passaram, fazem 6, 7, 8 anos. Então, a cada dia que passa nesse processo é como se a gente vai fazendo um processo ali de uma limpeza interior de memórias, de emoções. Então vai ficando assim mais simples perceber as energias, mais simples perceber inclusive a comida que nos faz bem, que não nos faz tão bem. Então assim, nós vamos passando a se tornar um pouco mais sensíveis com relação a coisas que antes a gente não via, né? Porque estava com a mente sempre muito mais ocupada do que agora, vamos falar assim. Então, eu recordo aqui de um período, também há uns 8, 10 anos atrás, onde eu estava com muita força e com muita determinação e muito planejamento, buscando colocar a empresa num patamar onde eu tinha, assim, desde a mente, certeza que tinha que estar, porque... Desde as tuas expectativas E principalmente desde o que a gente estruturadas. chama de experiência, que são essas experiências mentais, que a gente vive na Terra e vai adquirindo informações que são reais, mas que elas não são verdade o tempo inteiro, e às vezes é verdade para você, mas pode não ser coerente com a minha essência, com o meu propósito divino aqui na Terra, pode não ser coerente com o que Deus está me presenteando para viver hoje. Então, assim, mas eu tinha aquela ficção de preparar um nível de empresa onde eu achava que tinha que ser. E isso me fez, assim, buscar muita consultoria, muito amparo de pessoas que, se eu não sei, mas eu vou atrás de pessoas que sabem, mas eu quero a todo custo conquistar, assim. Eu quero, eu quero, eu quero. Aquele Eu o quero e ego. acabou. E perdi muito, muito dinheiro com isso, assim. São cifras impressionantes, assim, perdi muito dinheiro com isso. E hoje eu percebo que era muito simples. Se fosse hoje eu perceber, não que eu não possa procurar,
pessoas que sabem mais do que eu, mas era simples perceber, quando eu falo sabe mais do que eu, um determinado assunto, porque se eu conheço de calçado, o outro conhece de carro, o outro conhece de vendas, o outro conhece de administração. Então, assim, claro que tem pessoas que dominam áreas e que eu preciso de todas as pessoas, todos nós precisamos. Mas quando eu me refiro a isso, é que os indícios eram muito claros de que não era o momento. Eu atraí pessoas que chegaram aqui, quiseram mudar uma cultura de produção, quiseram fazer com que as pessoas em Franca fossem iguais às pessoas que produzem no Rio Grande do Sul, layouts aqui, horários, enfim, mexer numa cultura. Então, hoje eu dou muita risada com isso, porque assim, era muito claro, porém eu não estava em mim, eu estava nesse ego e nessa sede da conquista, porque é muito louco. Se hoje eu percebo... E a gente é muito, desde o ego, a gente é muito sugestionável, né? Sim. A gente é muito porque a gente está tão ausente que a gente vai, o que vão nos sugerindo, a gente vai indo, a gente vai... Porque Sim. tem essa, né, essa crença de que buscar sempre Sim. a resposta fora, né? Sim, porque é fácil também, as pessoas mostram exemplos, deu certo ali no outro lugar, olha, eu fui lá e aconteceu isso. E até se não der certo, você tem aonde culpar, né? Exato. E hoje eu vejo que não era o momento, porque assim, era muita loucura, né? Eram mudanças que se propunham, inclusive, a mudar uma cultura, e eu não concordo, porque hoje eu vejo que nós fazemos um trabalho em nós mesmos, buscamos a guia do mestre dia a dia, investimos nisso, como falamos ontem, fazemos retiros, estamos subindo na luz a todo instante e mesmo assim observamos que existe coisa em nós que vai levar anos e anos para transmutar e que cada coisa tem o seu momento. Então, como que eu chego... E que tudo é perfeito. E quero mudar, exato, como que eu chego e quero mudar a cultura, a forma de 100 pessoas fazer as coisas, simplesmente porque eu acho que tem que mudar e porque assim vai ser melhor para a empresa. Então, eu estou citando um exemplo, não por julgar ninguém, porque eu não culpo nenhuma das pessoas ou das empresas que me ajudam ou tentaram me ajudar, pelo contrário, eu sou grato, porque se não fosse essas experiências, eu também não teria esses espelhos, essa consciência, né? Então, essas pessoas também, de alguma forma, me ajudam, porque com essa experiência, elas me ajudam a fazer com que hoje eu não faça a mesma coisa, ou eu tenha isso de forma mais integrada em mim. Claro, graças ao trabalho com o mestre, mas assim, as experiências, elas são o tempo inteiro um presente, né? Por isso que o mestre ensina sempre a gente ser grato por todas as pessoas que estão ao nosso lado, todas as situações. Então, estou citando aqui exemplos para ficar mais próximo, porque às vezes nós que somos do processo acabamos falando muita linguagem do processo. Estou buscando dar alguns exemplos de empresa, de dia a dia, para ficar uma linguagem mais simples, mais fácil de ser compreendida. Então, fazer as coisas somente do meu jeito, para mim, teve uma consequência muito grande, não só financeira, como de saúde também, né? Ali teve uma época quando eu intensifiquei mais no processo, também estava perdendo a saúde em função de muita preocupação, muita tensão. E depois eu fui desconstruindo tudo isso, né? Percebendo que existe, né? O mestre nos coloca numa situação numa vibração onde a gente, no mínimo, vê o seguinte: existem outras formas de caminhar e de sentir que é a que nós não conhecemos. Não que ele impõe que nós façamos as escolhas. Não, ele mostra que existe outras maneiras. E um dos primeiros passos, para mim, foi desconstruir tudo isso. Porque, assim, ver todas essas coisas e começar a desconstruir na minha personalidade que tudo que eu tinha aprendido, que tudo que eu acreditava e que essa busca por um sucesso e tal,
em verdade, estava me levando a nenhum lugar, ao contrário, estava levando a um buraco. Foi muito interessante, porque foi um trabalho muito forte. É muito duro, às vezes, a gente começar a olhar tudo isso. A forma como eu penso, porque a personalidade vai tentar, sempre que puder, nos convencer de que não, de que estamos corretos, de que essa é a maneira que aprendemos, tem milhões de anos que aprendemos a viver assim, e que tem sempre que ser daquela forma, né? E não, existe um lugar aí de um vazio que talvez para algumas pessoas já nasçam assim, ou já tenham uma facilidade de estar menos mental, mas que para mim foi uma conquista, que é assim, quando eu estou nesse lugar de vazio, eu vejo que o fazer, primeiramente, é mais leve, né? Que as pessoas que estão todas próximas de mim são presentes divinos, e são assim como, são guerreiros que estão ali do meu lado e que me ensinam muito, e vejo que tem uma vibração que fica mais claro perceber que no universo, como tudo é energia, tudo já está aí, construído. É a minha vibração que tem que chegar ali, né? E não a minha força, a minha reação, a minha raiva, o meu medo, ou, sabe? Não, não é isso. Então é um estado de equilíbrio. Não sei Totalmente, se né? você quer comentar alguma coisa sobre isso. Não, eu acho muito uma coisa que você falou, né, que né, a gente não, quando a gente está nessa luz, nessa vibração que o mestre nos coloca, nessa consciência, né, quando a gente faz esse trabalho de elevar a nossa consciência, como a gente vai elevando o nosso padrão vibratório, como a gente desmistifica essa coisa do esforço, né, versus resultado. Eu vejo até no meu próprio negócio, né? Eu trabalho com marketing de rede, trabalho com pessoas. Tenho lá quase 10 mil pessoas na minha rede. E eu achava que eu tinha que trabalhar. Você me conheceu, bom, você me conheceu, eu estava fazendo uma tour lá em Franca, fiquei na tua É, casa, né? Junto com a Lucy. sim, E eu tinha uma vida muito que toda hora para lá e para cá, trabalhando muito, e eu vim com essa cultura, dessa estrutura de que tinha que trabalhar muito, filho de alemão ali, que tinha que trabalhar muito para poder ter a abundância, para você conseguir chegar aos seus objetivos. E quando você vê que tudo realmente é energia, quando você leva o seu padrão vibratório, as circunstâncias, as experiências e as pessoas vão chegando por lei da atração, pela atração que você está sim, emanando. E aí você já não precisa mais fazer todo aquele esforço, aquele sofrimento de que a abundância vem por meio de um sofrimento, né? De que os nossos resultados, eles vêm muito mais fluidos e de uma forma muito mais exponencial. Hoje eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava quando eu trabalhava, porque eu estou trabalhando com o meu ser. Então, essas pessoas vão chegando por correspondências à minha rede, por exemplo, no meu negócio. Quando eu vou apresentar um plano, eu falo desde a luz do meu ser, então eu falo muito mais fluida. As pessoas integra a ressonância daquilo que eu falo, o entendimento das pessoas que trabalham comigo. Então, fala um pouquinho também dessas tuas relações, né? Você falou ontem um pouco disso. Dentro da tua própria empresa, essas relações que você, né? Esse esforço versus resultado, desde uma vibração elevada de amor que a gente faz, sim. como esses resultados foram chegando e esses caminhos foram se abrindo, vamos dizer, né? E Uhum. havendo essa ressonância dessa alta vibração de que você está emanando, fazendo um trabalho com seu ser. Tá claro? Acho Sim, que tá claro. Ah, primeiramente, assim, eu me sinto muito grato e muito abençoado porque, volto a dizer, essa vibração na qual falamos, esse lugar magnífico na qual buscamos estar, nesse vazio, nessa vibração,
é um lugar que ainda saímos muito facilmente Acho que deu uma muito travadinha. abençoado e muito grato por, ao perceber que estou saindo desse lugar e estou voltando a fazer como tudo era antes, eu tenho realmente o mestre para ligar, para fazer um coach, para conversar, e ele me mostrar também, desde dessa energia de amor, o que de fato está ocorrendo. Por que é que eu quero começar por aí? Porque é preciso essa humildade também para perceber. Porque é muito rápido, principalmente quando as coisas estão muito bem, é muito fácil o ego assumir o controle. Quando as coisas estão muito difíceis, é mais fácil para o ser humano entregar. Falar assim, eu entrego e seja o que Deus quiser, o que o universo quiser. Quando a coisa está muito boa, é mais fácil o ser humano se agarrar e de novo buscar a controlar e querer que seja tudo de novo do seu jeito desde a mente. E eu creio que esse exemplo, que eu não sei se está muito claro, mas assim, eu acho que esse exemplo serve para qualquer coisa na vida, não é só para a empresa. Então, nós também no processo, eu creio que todos nós vivemos muito isso. Eu posso falar por mim, mas eu creio que muitos vivem isso. Chega numa elevação de vibração, onde está vendo tudo, ou então quando nós saímos do retiro, vendo tudo com muita Pisando em claridade, nuvens, tudo flutuando. grato por tudo, grato se atrasou, grato se o voo antecipou, grato porque perdeu o voo. A gente sai com aquela elevação assim que a gente pensa, pronto, daqui ninguém me tira. Mas de repente vem o dia a dia, todas as coisas, e As justamente nesse. provações. E o ego começa a falar, não, tá tudo bem, mas olha, pode melhorar porque eu vou planejar isso, fulano tem que fazer assim, sabe? Então é o tempo todo uma vigília disso. Então eu quero deixar bem claro que assim, a gente volta muitas vezes para esse lugar, mas eu sou muito grato porque quando vem os medos, quando vem todas essas coisas, o mestre está ali, nós fazemos um coach, nós fazemos uma imersão personal, nós fazemos uma imersão no grupo, Ô, né? Dodge, agora o mais legal, só fazendo um vírgula aí, né? É que esse trabalho, tão interessante nesse trabalho, é que você consegue, quando você sai dessa vibração e entra nesse lugar de crítica, ou de querer, de um perfeccionismo, ou de uma exigência, aquela manipulaçãozinha do ego que quer ali dar uma controlada no negócio, falar, não, eu sou o dono É, disso aqui, a vida é, inteira foi assim e vai continuar. O interessante desse processo é que a gente consegue observar que a gente está nesse lugar. Porque desde o sim, outro momento, antes não, do processo, a gente não sabia nem que a gente estava nesse lugar, né? não, Então a gente consegue observar que houve esse deslize aí, que você não está presente 100% em si, que houve uma interferência, para que a gente possa fazer essa recuperação, vamos dizer, de vibração, sim, esse sim. SOS que a gente vai lá pedindo o VIP, o mestre vai lá fazer a massagenzinha cardíaca para que o coraçãozinho volte a funcionar devidamente, né? Pelo contrário, né? Antes de um trabalho como esse, eu acho que, A bom, gente pelo vive na menos inconsciência. eu achava que o correto só existia daquela forma que eu via, tinha que ser daquele jeito, baseado em todas essas memórias, essas Não, experiências, o que eu quero te baseado dizer é no que a assim, ó, televisão falava, baseado no que as revistas diziam, era como eu tinha que fazer, baseado nas experiências de sucesso, eu total. só conseguia ver aquilo e Não, é se porque assim, ó, falasse sabe por que. que eu fiz esse comentário? Porque tem gente que está no processo, até que está nos assistindo, assim, né? E às vezes chego assim, nossa, tá muito difícil, né? Eu não consigo, e vem aí esses nãos. Só que aí mostra assim, quando a gente consegue se observar e ver que está difícil, ou alguma coisa assim, é uma linda oportunidade para você seguir e transcender e não desistir, porque o pior é viver Sim, na sim. inconsciência, né? Isso, Atraindo tudo aquilo que a gente atraía, porque né? ninguém ensinou que
que teríamos que trabalhar em nós mesmos, que as respostas estão em nós Total. mesmos, ou antes do processo, quando eu pensava muito assim nessa coisa de investir em mim mesmo, parecia também uma coisa assim muito egóica, muito uma distorção de que eu estou sendo egoísta em investir em mim, né? Então, assim, hoje eu percebo que uma das formas que eu posso dar amor a quem está próximo a mim é justamente investindo em mim. Mas, respondendo a tua pergunta com relação a essa experiência na empresa e como tudo isso funciona, eu primeiro falei dessa gratidão por enxergar esse lugar e sair desse lugar, né, através da guiança do mestre. E na empresa isso é muito parecido, porque quando a minha vibração está elevada, em verdade, tudo que ocorre no dia a dia na empresa são circunstâncias muito parecidas. A diferença é como eu estou que percebo essas circunstâncias, né? Total. Então, quando eu percebo que eu estou bem, que eu estou nessa elevada vibração, se eu observo assim 30 dias seguidos, o que ocorreu aqui entre aprendizado de dia a dia, movimento, mais negócios, menos negócios, ou uma outra preocupação, as ações, elas são muito parecidas. A diferença é como eu estou, porque se eu estou nessa vibração mais elevada, se eu estou distante do medo, automaticamente eu estou no meu lado mais criativo. Então, eu pego, às Expandido. vezes, uma situação que vem, que seria, entre aspas, assim, parecia negativa, e às vezes consegue transformar num negócio. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, até falei isso com o mestre num coach, uns 3 anos atrás, uma certa pessoa devia um dinheiro aqui para a empresa e me pagou com uma sola que eu nunca ia usar, vamos falar uma matéria-prima. E através disso, nós criamos um produto, terceirizamos para uma pessoa fazer e foi bom para nós, bom para o terceirizado, bom para o que me pagou. Então, assim, dependendo da energia que essa situação me encontra, vai que no dia que esse rapaz veio e me fez essa proposta, se eu não tivesse bem, eu teria reagido, porque não faria o menor sentido. Era assim, era como se o que ele estivesse fazendo não fosse uma coisa que desde o meu ego eu pudesse enxergar que não era legal. Olha, isso não está legal, não quero, se vira. E, no entanto, eu estava num dia, numa energia assim, mais elevada, mais criativa. Não, tá ótimo. E daí já conectei com a outra pessoa, com outra. E, de repente, eu falei para o mestre, olha, tem 3 pessoas super felizes e eu também ainda gerando mais faturamento e mais movimento com tudo isso. Então, assim, o dia a dia na empresa, eu percebo isso. Ele é muito parecido, mas a diferença é como eu estou. E esse como eu estou, volto a dizer com muita humildade, não é o tempo inteiro nessa elevação. Gostaria que fosse, mas ainda não é. Então, É um por isso que a processo. gente está ali nesse Por isso é um processo dia a dia. processo. O que eu posso falar aqui? Experiências que realmente eu vivi, né? Que foram boas para mim e que eu faço questão de comentar e de divulgar e de falar para mais pessoas, porque eu sei que muitos de nós temos coisas parecidas a transmutar e eu fico muito feliz que uma pessoa desperte para isso, né? Seja ela de onde for, eu conheço ou não, mas se uma imersão minha puder chegar a uma pessoa e que uma pessoa desperte para isso e fala e olhe para si mesmo, fala aí, peraí, as coisas tá tudo maravilhoso, tá tudo divino, eu estou saudável, eu tenho uma vida, eu estou aqui na Terra, então assim, eu tenho uma abundância no sentido geral da palavra. Então, será que realmente eu devo estar no lugar de gratidão ou no lugar de reclamação, de reação, dessa criança que quer tudo do seu jeito, né? Esse que agiu há uns tempos atrás. Então, Total. assim, eu faço o dia a dia na empresa, ele me mostra isso o tempo inteiro também, como eu estou
É uma escola. porque é uma escola. E volto a dizer, assim como na vida pessoal, nos negócios também, é muito comum a gente estar num nível ali de humildade, de frequência, de simplicidade, quando aparentemente tudo está ocorrendo do jeito que o ego determina, ou imagina, ou pensa. O desafio e o que a gente chama de prova de aprendizado vem quando algo, alguém, faz realmente muito diferente do que eu esperava. De que forma eu olho para isso? E aí onde antes eu perdia muito assim, perdia muito chão. Porque aí, peraí, como que eu estou nessa elevação de vibração? Como que eu estou nessa outra dimensão e de repente, por causa de uma ação de alguma pessoa, ou deixou de fazer, ou fez, ou algo não, um cliente, ou por causa de um fornecedor, como que eu perco? Como que eu saio desse lugar? Por que eu saí desse lugar? Então, para mim, fica muito claro que não são essas pessoas que estão externamente que tenho que mudar, e sim eu. De que forma eu posso ficar mais tempo nesse lugar que é de gratidão, de usufruir, de criatividade? Porque se eu não estiver nesse lugar, inclusive quando a abundância vem, quando o dinheiro vem, quando os resultados vêm, eu também não vou saber e não vou conseguir usufruir. Para mim, isso hoje assim, é muito claro. Então, até para usufruir dos nossos presentes, eu creio que vamos fazer com mais consciência se tivermos em nós mesmos, se tivermos nesse vazio, nessa gratidão, mais Até, próximo dessa essência, Dodge, né? você já comentou, mas também eu vejo muito no meu negócio, que eu lido com pessoas, né? Eu não Sim, lido com claro. produto, mas principalmente eu lidero equipes, né? E eu vejo assim o quanto eu despendia meu tempo com coisas tão pequenas, de um pulga que eu fazia um elefante, assim, né? De uma coisa de que algo era algo tão simples que simplesmente se eu não me correspondesse com aquela energia daquela pessoa, e eu acabava pegando esse fardo para mim. Então Sim, eu acabava perdendo foco, a energia daquilo que realmente para mim seria produtivo, né? Que realmente valeria a pena eu colocar a minha energia no meu processo criativo, ou na minha expansão da minha rede, em trazer novas pessoas, em expandir os meus produtos, né? Fazer um marketing melhor, enfim. Eu acabava perdendo muito tempo em apagando incêndio de picuinhas, que eu me deixava. Então, isso acaba também, né? A gente muda muito com esse processo, porque quando a gente vai tendo esse processo de cura com nós mesmos, a gente não se permite mais se corresponder com tantas coisinhas de um e de outro, porque todo mundo tem a sua própria energia, e às vezes chega para você uma pessoa aí, ainda mais, né? Por exemplo, na firma, na tua empresa, que vem alguém que não dormiu bem, que está de mal na casa e não sei o quê, que cada um está liberando a sua própria batalha. E a gente olha para as pessoas com muito mais compaixão, entendendo e permitindo que cada um seja, desde a sua ignorância ou a sua sabedoria, e não se correspondendo mais com essa energia, e isso faz a gente também ser muito mais produtivo, porque você acaba se mantendo melhor nesse padrão vibratório, né, Dodge, sem verdade. se corresponder com essas Eu tenho um emoções. exemplo que eu costumo, tem um exemplo que eu costumo falar para o mestre sempre, que eu acho que cabe muito bem, né, nesse comentário seu. Que é assim, por diversas vezes eu chego aqui na empresa, já aconteceu isso várias vezes. Eu chego e tem dois ou três assuntos ali que meio que me tira do sério, me provoca uma reação. Eu vou já ligo para a pessoa, marco uma reunião, eu vou buscar, vamos falar assim, eu vou reagir e vejo a questão de um certo tamanho, vamos falar, muito grande. Acho que, não, isso precisa da minha intervenção agora, já. Aí, de repente, graças a Deus, às vezes coincide o horário do grupo. Aí eu, Nossa, não, eu total, tenho que total. canalizar agora. Aí o mestre chama, eu faço o grupo. Quando termina, que eu vou olhar para aquelas questões, elas não têm mais a menor Não. importância. Não que não tenha importância, mas assim, não tem o mesmo tamanho e, O mesmo e peso, não tem o peso e evita uma reação e um desgaste meu com outras pessoas que, em total, eu vejo verdade, isso.
estavam em inocência, ou no mínimo querendo fazer o melhor, querendo dar o melhor, ou mesmo que estivesse desatentos, mas não cabia o peso que eu iria dar se eu não tivesse se eu não tivesse entrado nessa outra vibração, se eu não tivesse elevado a minha própria vibração. Então, assim, eu costumo dar esse exemplo médico, porque assim, isso ocorre muito, porque daí eu chego aqui na Comigo empresa também, total. pela manhã, e aí Quando eu canalizo. recebo, às vezes, uma ligação ou um áudio que eu sei que é bomba, Isso. que é aquela minha distribuidora que vai reclamar, que vai. Eu pego, respiro, e aí tudo passa, porque né, não reagir naquela. Para não se corresponder com aquela energia, e aí a gente consegue enxergar desde essa janela de observador, sem se corresponder, e aquilo não tem mais esse peso Não tem nenhum peso, como iríamos era. nos desgastar à toa, iríamos E entrar criar numa uma energia. situação, às vezes, corresponder com mais Não, gente, e aquela entrar numa coisa fede energia que você mais, não né? sabe como está a outra pessoa. Então, assim, Total. iríamos procurar uma outra pessoa, a gente já fora de si mesmo, e iria procurar uma outra pessoa que sabe Deus como está também. E às vezes vira um negócio doentio para ambas as partes, ou vira uma Total. atitude negativa, né? Agora, ao mesmo tempo que eu sou muito grato por perceber esse exemplo diariamente, eu também percebo que às vezes eu sou impactado por alguma, como você falou, ou um WhatsApp, alguma coisa chega Uhum. e também me tira desse lugar de paz, e eu quero reagir, e às vezes é tão forte que eu tenho essa consciência de que se eu não reagir, ficar aqui, ou esperar um grupo, ou deixar para resolver amanhã, mas ainda tem coisas que não me deixam, que eu não consigo esperar. Ah, mas é um processo, né? Então, Não existe assim, milagre, existe é, processo. então, mas aí também às vezes já não vou mais com a mesma força, já tento ler alguma imersão antes, já muda um pouco, sabe? Assim, com mais consciência. Então, como Eu eu sou falei no muito início, eu sou atenta às muito minhas grato a isso. células, sabe? Eu sou muito atenta às minhas células. Eu venho muito as palavras da Cris, porque no início eu tinha, quando eu sentia que era uma reação do meu ego, ela ficava fada, atenta com as tuas células. E eu sinto as minhas células já movimentadas, aquela, né? Tudo ali. Aí eu falo, peraí, não vou reagir enquanto as minhas células estão nesse estado, porque é aquele alerta, é como se sair, como aparecesse uma sirene no meu, tipo, não reage, não reage. E aí, tipo, eu seguro, eu falo a Jerusa, né? Segura a matraca, a Jerusa aqui, ó, a boquinha. E aí eu respiro, vou, né? Também como você, ler uma imersão, e me recuperar para poder agir em sabedoria e não reagir desde o ego, desde a mente, que já que aí a gente está nesse lugar aí de. Então eu observo muito as minhas células. Que É isso lindo, aí. Dodge, que lindo esse momento. Obrigado. Temos 2, 3 minutinhos ainda? Tem 3 minutinhos, Gostaria de quatro falar mais minutinhos. uma última Claro, situação eu te aviso quando que tiver, porque aí aparece para mim obrigado, 2 minutos antes. obrigado. Me reporta muito ao presente momento, que, de novo, eu quero enfatizar essa importância do coach com o mestre, dessa conversa, porque há 1 ano e meio, 2 anos atrás, começou a surgir para a empresa, por exemplo, né, esse canal da venda virtual, essa coisa da internet. E como eu sempre fui muito focado no que faço, e graças a Deus também gosto muito da forma que faço, da relação que tenho com todo o mercado que já vinha atuando, com tudo, isso acabava também se juntando com um medo muito grande que eu tinha de começar algo novo, um medo de achar que o que fizer tem que fazer bem feito, tem que ser com muitas exigências e tal. Isso acabava me travando um pouco, né? Então, eu queria frisar e agradecer que foi através desses coaches com o mestre que o mestre sempre ia assim, me apoiando e me mostrando que todo esse
esse marketing virtual, que toda essa coisa de internet, assim, é uma realidade muito grande. E volto a dizer, a forma como o mestre fala é diferente da forma como eu falo ou percebo, ou como cada um de nós fala. Porque é muito simples e qualquer pessoa que está no mundo dos negócios, é muito simples falar a internet é uma realidade, 10 anos atrás falar é o futuro, né? É uma fala muito para fora. A mudança ocorre quando a gente começa a integrar isso dentro. Que aí, a partir dessa nossa essência, do que estamos mudando por dentro, que faz realmente a nossa vibração se elevar e a gente, como eu falei anteriormente, está no mesmo nível de onde as criações também já estão, que às vezes já estão aí, outras não, né? E hoje, quando entrou a pandemia, né? Também, como eu venho falando, tive a sorte de estar também junto do mestre, e isso fez com que qualquer sentimento viesse, mas assim, um dos que não ficou, pelo menos em mim, foi o medo. E graças a Deus, pós-pandemia, a empresa se expandiu muito através da venda virtual, da internet, ou com clientes lojistas, ou mesmo com consumidor, de diversas formas de marketing, B2B ou B2C, tem sido uma alternativa. Óbvio que eu sou grato por tudo que eu fiz na vida até aqui, porque, além de ser grato, eu também amei tudo que eu fiz. Não houve um trabalho que eu fiz que eu não tivesse amado profundamente, assim, independente do resultado financeiro que trazia. Eu fiz porque Ô, eu me Dodge, identifico muito. tem Mas também estou amando fazer as coisas da forma que estão agora, né? a gente tem 2 minutinhos ainda, acredito, mas se você puder, de uma forma resumida e rápida, porque a gente não tem mais tempo, o Fábio perguntou como você trabalha o ego dos funcionários. Vamos ver se rapidinho você consegue responder. Eu não consigo trabalhar o que está fora, eu posso trabalhar o ego que está em mim. Total. Daí os exemplos que eu até Fábio, né? Muito legal Uhum. isso aí, porque isso aí é uma coisa que nos faz perder muito tempo, porque eu também Uhum. acreditei nisso, Fábio, nas relações mais próximas, quando eu estava assim bem aprofundado no processo, eu assumo para vocês, eu também busquei mudar algumas pessoas que estavam próximas de mim, sim, mas depois a gente vai vendo que assim podemos sim fazer algumas coisas pelo outro, mas sem expectativa. E óbvio, essa mudança do ego no outro eu não vou conseguir mudar. Posso de forma muito amorosa tentar mostrar, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque eu posso também Tá tocando entrar energia. na energia do outro e também entrando num ego meu de achar que eu tenho esse poder ou esse dom, né? Eu É uma tem linha muito que tênue, né? muito. Temos 2 minutos. Eu acho mais seguro eu observar isso e agradecer, porque eu também tenho isso em mim, já que eu vejo isso nele, mas agradecer que no meu caso eu posso ter abertura e posso investir num trabalho pessoal, posso investir tempo, dinheiro nessa mudança interna. Então, assim, agradeço a Deus, agradeço o mestre por isso, mas de alguma forma eu posso te garantir uma coisa, pela minha experiência, volto a dizer, fica mais tranquilo a gente ver isso no outro e saber que se a gente já transcendeu aquilo, que a gente tenha compaixão, que sabe lidar melhor e às vezes até o outro se beneficia quando vê a nossa mudança, sim. Mas que Total. seja uma coisa que eu não pegue expectativa, ou que eu não coloque força assim no outro, mas sim a força em mim. Porque Desde temos irradiando, muita coisa. descobrindo sua própria luz, irradiando, a gente consegue aí ser Sim, exemplo para sim. irradiar os Mas outros. muito interessante a pergunta. Parabéns pela pergunta. Eu gostei muito da pergunta porque a primeira coisa que me veio também quando eu comecei a ver tudo desde uma elevada vibração assim de amor, desde de uma vibração mais elevada, eu comecei a olhar isso nas pessoas mais próximas de mim, mas Dodge, temos 15 segundos. Quero te agradecer. Desculpa te cortar, mas quero te agradecer muito
muito por esse momento. Nossa, é assim realmente um divisor de águas, eu acho que para todos aqui que estiveram presentes. A live vai ficar gravada. Então, obrigada pelo teu tempo, obrigada pelo teu processo, obrigada pelo teu